dia. Vou fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Agora há pouco eu estava passando uma mensagem aí, uma apresentação, que dizia a respeito da gratidão pelo universo, né? E a gente passa pela vida da gente tantas pessoas maravilhosas, e a gente realmente tem que agradecer ao universo por poder fazer parte da vida dessas pessoas tão maravilhosas, né? Que traz tanto ensinamento pra gente. E hoje a gente, mais uma vez, vai ter o prazer de ouvir a Dona Helena conversando com a gente. Obrigado, Dona Helena. Quando aqui em cima, a mesma coisa, né? Bem-vindo, amigos. Bem-vindo todos nós, encarnados e desencarnados, porque é uma paz muito grande a gente vir aqui com o coração aberto. Não vir por obrigação, não. Vir por amor, por querer aprender a beleza da nossa doutrina. Porque nós, antes da doutrina espírita, nós aprendemos outras coisas. Mas tudo para nós que aprendemos antes da doutrina espírita, em qualquer religião que seja, foram experiências que nós ganhamos. Porque outro dia mesmo eu ouvi de um rapaz que era um frequentador da Igreja Católica, uma coisa linda.
De repente eu vejo ele aqui, no nosso centro. Aí um dia eu cheguei até ele e falei, estou encantada de ver você aqui. Para nós é uma felicidade. Ele falou, eu falei, o que é que aconteceu com você? Eu comecei a analisar coisas que o meu coração não aceitava. Então, eu saí à procura de alguma coisa que preenchesse o meu coração. E aqui, na doutrina espírita, eu encontrei. Então, nós ouvimos muito isto. E existe um ponto que eu acho que as pessoas, pela aflição, pelos desajustes, pela dor da alma, ficam buscando milagre. Milagre não existe. O maior milagre que nós presenciamos e que nós participamos é o milagre da vida. O milagre da vida. Se nós analisarmos e pensarmos, nós vamos ver que voltar é o milagre que Deus nos concede, as reencarnações. Então, conversando com uma pessoa outro dia, falando sobre Adão e Eva, que a mulher é mais fraca do que o homem, porque Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher. Deu ao homem a força de lutar pelo seu lar, pela sua família, e deu à mulher a sensibilidade para se tornar esposa e mãe. Então nós vamos voltar lá atrás, Adão e Eva. Hoje, na doutrina espírita, nós aprendemos o processo da reencarnação, o processo da criação do nosso universo e da criação de nós, seres humanos. Então, nós fazemos uma diferença entre uma coisa e outra. E o importante é nós aceitarmos aquilo que a doutrina espírita ensina, seguros. Não dizer que somos donos da verdade. Não. Dono da verdade é somente Deus. Então, nós gostamos da doutrina espírita porque ela é ciência, filosofia e religião. E as outras são só religião. Então, esses dias na televisão, eu assisti um senhor, um palestrante, e ele disse que a ciência avança a passos largos. E o dia que a religião dar as mãos à ciência, muita coisa vai ser resolvida. Porque é a ciência que nos explica muita coisa. Basta nós estudarmos. É por isso que na Casa Espírita existe hoje os estudos, as aulas de iniciação ao Espiritismo. Essas aulas são o pré-primário da doutrina espírita. Para chegar à faculdade, à universidade, nós não passamos pelo primário? Fomos passando. Assim também na doutrina espírita, para evoluirmos, para crescermos espiritualmente, para entendermos os porquês da nossa vida, para entendermos de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. Essa é uma certeza que todos nós temos. Então, a doutrina espírita tem as aulas de iniciação ao Espiritismo, aqui no Bezerra de Menezes, às terças-feiras, às 8 horas da noite. O cristão, às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Todos estudamos
as mesmas coisas. Isso não quer dizer que uma casa estuda uma coisa e outra casa estuda outra. A dizer assim, acho que aquela casa é melhor porque estuda outra coisa. Essa casa é melhor porque estuda de outra maneira. Não. O estudo da doutrina espírita é igual para todas as doutrinas kardecistas. Allan Kardec, que reuniu todo este conhecimento e trouxe para nós essa maravilha da doutrina espírita. Então, companheiros, o Roberto falou aí sobre mim. Vocês sabem por que acontece isso? Porque aqui no Bezerra de Menezes e lá no Cristão, eu sou a mais velha da casa. É por isso. Porque eu sou mais velha que o meu marido. Então não posso dizer que o meu marido é o mais velho também. Porque ele é mais novo do que eu. E os nossos companheiros, tanto daqui quanto lá do Cristão, chegou a hora deles partirem. E eu e meu marido estamos aqui. Até quando? Eu não sei. Somente Deus é que sabe. Sempre eu digo para ele e pergunto para ele, Deus, será que eu estou pronta? O dia que eu fiz 87 anos, eu acordei, olhei para o alto, pus a mão no meu coração e falei, Deus, faz 87 anos que esse coração bate. Será que ele não está cansado? E comecei a rir. E parecia que Deus ria comigo. Mas me fez tanto bem esse diálogo com Deus, para entender que ainda eu preciso continuar. Este coração ainda precisa bater. E ele é forte. E ele bate forte. Então, meus amigos, essa doutrina espírita nos consola e nos conforta. É orientadora e é consoladora. Por quê? Porque ela nos orienta a nossa caminhada e nos explica e nos consola. Então, a doutrina espírita é orientadora e é consoladora, viu, filha? É ela que nos consola em todos os momentos. Pelas mãos luminosas de Jesus, nós imaginarmos assim, não Jesus perto de nós, mas Jesus lá num morro muito alto e as suas mãos luminosas espalhando a sua luz para todos nós. Porque não existe preferência de ninguém. Somos todos iguais. Não existe preconceito de raça, de cor, de credo, nada de sangue azul. Todos os nossos sangues são iguais. Então, vou contar uma história. A Zuleika, quinta-feira, falou aqui sobre Maria. Não sei se vocês sabem que tem religiões que não aceitam Maria. Uma vez eu perguntei para uma senhora, como é Maria para a senhora? É uma mulher igual às outras. Ela me respondeu. E para nós, na doutrina espírita, nós adoramos Maria. Por quê? Porque foi ela que foi a escolhida por Deus para trazer Jesus até nós. Então, nós começamos assim. Quem lê o Velho Testamento, o Antigo Testamento, entende o que nós estamos dizendo. Lá, naquele tempo todo, existiam os profetas. Naquele tempo, falava-se profeta. Hoje, nós falamos médiuns. Médiuns intuitivos, médiuns de inspiração, que passam para nós todas essas coisas. Então, aqueles profetas daquele tempo diziam que o Messias viria ao nosso mundo terreno. Mas quem sabia quem era Messias?
Quem tinha ouvido alguma vez falar em Messias? Ninguém. E os anos foram passando, porque tudo vem na sua hora certa. É por isso que nós não podemos ter pressa. Nós podemos ir devagar e sempre estudando, trabalhando, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Pois bem, os tempos foram passando e, como os profetas diziam isso, que o Messias nasceria de uma virgem. O Messias nasceria de uma virgem. Hoje nós entendemos por que isto. Aí, naquele tempo, havia uns templos até religiosos, mas não convento, nada disso. E as moças eram levadas para esse templo para aprenderem a ser esposa e mãe. Porque escola naquele tempo, muito pouco. Quem tinha a felicidade de estudar eram só os poderosos. E as jovens eram levadas ali. Até que chegou um dia, um dos profetas, um dos sacerdotes daquele tempo, teve um sonho. Teve um sonho com um casal que seriam os pais da mãe do Messias. E no sonho, indicou a ele que este casal iria à fonte buscar água, porque lá existia uma fonte onde as pessoas buscavam água. E ele, obedecendo ao sonho, levantou-se e foi até a fonte. Sentou-se lá numa pedra e ficou observando os casais. De repente, entrou o casal. Aqueles que seriam os pais de Maria. Imediatamente, ele se aproximou desse casal. E o casal era humilde, era gente pobre. E um doutor da lei se aproximar deles, eles até ficaram envergonhados. E esse doutor disse: não, eu vou ficar ao lado de vocês, eu vou acompanhar vocês. Só que eles não entendiam por que esse senhor dizia isso, um senhor da alta sociedade. E assim ele fez. Quando terminou ali, que eles pegaram a água, foram embora, ele foi junto. Foi conhecer a casinha deles. E o tempo foi passando. Até que a mãe dela apareceu grávida. Apareceu grávida e surpreendeu. Surpreendeu porque já não era uma jovenzinha ficando grávida. E esse doutor da lei acompanhando tudo, toda a vida deles e ajudando o máximo que podia. Até que chegou o dia do nascimento de Maria. Mas, naquele tempo, só quem ficava com a gestante era a parteira. E o marido de Maria, ou da mãe de Maria, e o sacerdote deixaram a porta assim um pouquinho entreaberta para eles ouvirem o que estava se passando ali dentro. Ele sempre acompanhando este casal. De repente, o gritinho de Maria. Igual os nossos gritinhos, né, amigos? Que todos nós. Um dia uma senhora perguntou assim para mim: aquela hora que o nenê nasce, que o médico dá aquele tapinha no bumbumzinho do nenê, é aquela hora que o espírito entra nele? Vejam, meus amigos, as perguntas, tudo isso é falta de escola. Tudo isso é falta de conhecimento. Século XXI, e ainda nós ouvirmos determinadas perguntas que não que a gente saiba tudo, mas que essa parte nós já entendemos.
Pois bem, aí abriu a porta e eles entraram para ver aquela menininha que tinha dado o sinal de alerta do seu chorinho. Estou aqui, cheguei. Pois bem, os anos se passaram e esse senhor sempre fazendo parte da vida dos pais de Maria. Ela foi crescendo e foram notando que era uma menina diferente, um comportamento diferente, como hoje, se nós prestarmos atenção nos nossos filhos, nós vamos aprender a lidar com os nossos filhos pelo comportamento deles. Quem tem 1, 2, 3, mesmo o recém-nascido, a mãe começa a entender o chorinho dele quando é de dor, quando é de fome, quando é de braveza, que já traz a braveza dele com ele. Então, Maria era uma menina diferente. E seus pais cuidavam muito bem dela. Só que começou aquela romaria, porque pessoas talvez intuitivas sentiam que aquela menina era uma menina especial. Não especial como nós dizemos hoje, que tem defeitos físicos. Não. Especial em personalidade, especial em comportamento, especial em exemplo. Maria dava isso. Pois bem, ali, no local onde eles moravam, havia os essênios. Talvez vocês lembrem que em determinadas épocas eu falo um pouquinho nos essênios, porque eles eram espiritualistas. Eles não eram espíritas, eles eram espiritualistas. Acreditavam em um Deus único e acreditavam na imortalidade da alma. E naquele tempo não acontecia isso. E eles um dia foram até a casa de Maria, os doutores da lei. Aí eu estou fazendo uma confusão aqui. Não foram os essênios que foram falar com os pais de Maria. Foram os doutores da lei, porque ela estava crescendo e chamando atenção. Entraram na casa dos pais dela e pediram se podia conversar com ela. Que eles estavam ali para conversar com ela. Eles disseram que sim. Sentaram em círculo. A mãe chamou Maria e lá veio Maria. Aquele andarzinho de princesa com seu aventalzinho, porque aventalzinho sempre existiu para a mulher. E Maria, desde pequenininha, já usava o seu aventalzinho. Puseram um banquinho e ela sentou-se ali. Silêncio. Esse silêncio que eu fiz agora, os doutores fizeram silêncio e Maria também. Aí começaram as perguntas dos doutores para Maria. E ela respondia que talvez eles nem entendessem as respostas dela. Em determinado momento, eles perguntaram a ela: tu conheces as leis? Ela fez um silêncio e falou: posso voltar a uma pergunta? Os senhores fizeram as leis? As conhecem? Sim, todos responderam. Aí ela, na sua sabedoria, e praticam essas leis? Essas leis que os senhores fizeram são praticadas? Acabou a conversa. Os doutores abaixaram a cabeça, pediram licença e se retiraram. E o tempo foi passando.
Maria tornou-se uma adolescente e como as adolescentes iam para aquele templo para aprenderem a ser esposa e mãe, Maria também precisava. Mas ninguém sabia a mãe especial que ela ia ser. Ninguém sabia. E ela foi. Mas o que eles falavam lá não batia com o coração dela. Como hoje, muita coisa não bate no nosso coração. Nós precisamos de meditar, analisar para aceitar. E Maria já fazia isso. Aí ela falou para os pais que ela não queria mais ir lá. E ela saiu de lá. Até que apareceu José. Apareceu José, foi visitar os pais de Maria, fizeram amizade e ele tornou-se esposo dela. José já tinha sido casado com Débora, era pai de 5 filhos e era viúvo e veio unir-se a Maria. Naquele tempo, amigos, não era costume durante um mês o casal se relacionar. São costumes de várias épocas e que vão mudando, vão acabando e entrando outros costumes no lugar. De repente, Maria aparece grávida. José ficou abismado. Pensou em separar de Maria. À noite ele deita e sonha. Sonha com o anjo protetor do Messias e protetor deles. E que dava toda a cobertura espiritual para eles. E o anjo disse a ele: não pense assim. Aceite Maria como ela é, porque está sendo feita a vontade de Deus e não do homem. Aceita Maria, aceita o seu filho e torne-se pai dele, para ajudá-lo e orientá-lo. José acordou com o sonho presente na sua cabeça, foi perto de Maria, abaixou e intimamente pediu perdão do pensamento que ele tinha tido. Passou. Os meses se passaram, chegou a hora de Jesus nascer. Anjo sempre dando explicação em sonhos. Nós precisamos prestar atenção nos nossos sonhos, viu, amigos? Precisamos prestar. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que existem sonhos de lembranças de vidas passadas. Existem sonhos do cotidiano da nossa vida. E existem sonhos espirituais. Para nós aprendermos. Eu estou contando isso porque eu sou assim, eu já li livros sobre sonhos, gosto de sonhar, sonho bastante, peço para sonhar. Então o sonho não é uma fantasia da nossa vida. Nossos sonhos são realidades da nossa vida. Chegou a hora, o anjo aparece outra vez e diz a José: pegue o jumento, coloque Maria e vão para onde ele deve nascer. E assim, José era um homem bom e ele obedecia o que o seu anjo lhe falava em sonho. Assim aconteceu. Foram até onde Jesus ia nascer, tudo previsão dos profetas do Antigo Testamento. Tudo previsões. E José, talvez um médium de intuição, de inspiração, e através dos sonhos,
ia praticando aquilo que as profecias vinham dizendo. E foram para lá. E Jesus nasceu. Naquela manjedoura, rodeada pelos animaizinhos, nasceu, deu o seu gritinho, peladinho, como todos nós. E é uma coisa super importante, amigos, nós pensarmos nisso. Todos os exemplos que Jesus nos deu, até no nascer, que nós somos iguais a Ele no nascer. Se nós pensarmos nisto, nós vamos respeitar mais o nosso nascimento e vamos respeitar mais o nascimento de Jesus. Pois bem, chegou Jesus, não foi aceito, foi perseguido, e vem o último exemplo dele, o exemplo no nascer, iguaizinhos a nós todos. O momento da dor, o momento do sofrimento, que todos nós temos momentos que parece que carregamos uma pequena cruz nos ombros. Mas ela se torna fácil se nós confiamos nesse Jesus, que foi pregado na cruz, foi judiado de todas as maneiras, e não se lamuriou, não repreendeu ninguém, não reclamou de nada. Morreu e disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Aí vem a pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec perguntando aos espíritos: o ser humano é mau? Os espíritos respondem: não. O ser humano é mais ignorante do que mau. Então, aquelas criaturas que crucificaram Jesus foi mais por ignorância, a começar de Pôncio Pilatos. Preferiu lavar as mãos, não é uma ignorância? Quereis crucificar esse homem justo? Ele achava que Jesus era justo, mas ele lavou as mãos. Ele preferiu ignorar. E Jesus foi parar na cruz. Agora, tem uma coisa importante, meus amigos. Que nós somos todos iguaizinhos ao nascer e ao morrer. Ninguém morre de maneiras diferentes. Todos morremos pela dor ou por acidentes, o que é necessário para o nosso desencarne, a nossa passagem do plano material para o plano espiritual. Então vejam bem, o homem e a mulher. Deus nos fez aos pares. Aos pares. E Jesus disse: deixarás pai e mãe e tornarás uma só carne. Crescei e multiplicai. O que é isto? A união desses dois seres é uma continha de multiplicar. Vem o filhinho. Um homem não faz um filho sozinho, uma mulher não faz um filho sozinha. É preciso haver a união dos dois sexos para acontecer a fertilidade e acontecer a reencarnação. Vejam bem, meus amigos, se nós pensarmos em tudo isso, nós vamos amar cada vez mais a Deus e ao nosso próximo. Porque no lar, nos nossos filhinhos, hoje está um pouco limitado. Eu quero só 2 filhos, eu quero só 3, eu quero só 1. Mas lá atrás eram 12, eram 15 filhos. Agora eu lhes pergunto, como é que aquela mãe, aquele anjo guardião do lar que a mulher é, somos anjo guardião do nosso lar. Como é que aquela mãe,
para lidar com o comportamento de 12 filhos. Vejam, não são iguais nossos dedos. Nossos filhos também não. Cada um é uma personalidade diferente. Cada um é um espírito que traz a sua bagagem. Uns mais, outros menos. Então vejam, meus amigos, como há essa dificuldade que os nossos maridos que estão aqui, do meu marido não posso falar, porque ele eu conheço. Posso falar de outros maridos. Respeitem as suas esposas, porque guardou o seu filhinho no seu ventre durante 9 meses, como Maria guardou Jesus, tudo trazendo o exemplo para nós. Nesse mini laboratório que é o corpo da mulher, já pensamos nisso? Num laboratório lá tão grande onde fazem experiências, e neste laboratório da mulher, as experiências são feitas aqui dentro. As células vão se multiplicando, as unhas do nenezinho vão crescendo, os cabelinhos vão crescendo. Como o senhor que veio lá no Cristão fazer uma palestra, ele falou do bebê que dos 4 meses de gestação em diante, já começa a chupar o dedo. Já começa a brincar com o cordão umbilical. Já começa a se virar de todo lado. O que nós sentíamos nos nossos filhos? Às vezes nem podíamos dormir de tanto que eles se viravam dentro de nós. Então, maridos, companheiros, de gerar um filhinho, se respeitem a si próprio e respeitem a mulher em geral, principalmente suas mães e suas esposas. Tudo bem, amigos? Agradeço a atenção, o carinho. A tosse veio agora no fim, né? Ela é minha companheira e eu respeito ela. Tem razão de ser, né? Os 87 batendo aqui tem que ter alguma coisa. Agradeço, amigas. Amo a todos vocês, como mãe, como avó. Eu olho para todos e me pergunto, de qual que eu não gosto? Graças a Deus. O gostar é uma coisa simples. Para gostar das pessoas, é preciso vê-los além das aparências. Não se é bonito, se tem um carro bonito, se tem um palacete. Não. Olhar o seu caráter, analisar o seu interior. Isto é ver além das aparências. Vamos todos nós fazer isso. Somos irmãos em Deus, irmãos mais velho nosso Jesus querido. Oremos, amigos. Jesus, divino mestre amigo, nós te amamos, Jesus, porque você disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por você. E nós aceitamos isto do fundo da nossa alma. Para seguir os seus ensinamentos, chegaremos até o Pai. Pode demorar porque Deus não tem pressa. É devagar e sempre. De reencarnação em reencarnação. Aprendizado, aprendizado, aprendizado. Amor, amor, amor. Respeito, respeito, respeito. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos
de todo mal. E a você, Maria, doce Mãe Maria, que guardou esse filhinho amado no teu ventre, sofreu todas as dores que nós sofremos, mas nós te amamos, Maria, porque você é a nossa mãe amiga e conselheira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, agora e sempre. Permita, Maria, que roguemos por toda a humanidade, todos aqueles que sofrem, pelas mães que choram, que sofrem. Rogamos, Maria, que o teu manto de luz desça sobre todos nós, sobre o nosso planeta Terra, nosso planeta azul. Que assim seja. Que assim seja.